Deixa eu pensar aqui no esquema que dá pra fazer aqui, ó. Uhum. Já sei. Acho que eu já sei. Vou dar um Ctrl T na 4, que é o chão. Você é louco, mano. Já era. É isso. Ó, uma tá indo pra um lado, aqui, a outra tá indo na certa, ó. É só eu ajustar o trem agora. Já era. Obrigado. Inclusive, eu não sei quem falou, mas muito obrigado. Deu a dica. Aí, ó, ajustei o trem, já era. Pronto, agora eu tô feliz. Tá melhor Professor, que tava. Oi. você ajustou o chão do trilho? Isso. Eu tava ajustando primeiro a camada 5, que é a ponte. Sim. Aí alguém falou: Ah, professor, mas o trilho tá errado ali. Aí eu fui na 4, ajustei ela. E aí ajustei o trem, que é a pastinha trem, né? Pra Uhum. ela encaixar melhor com a 4 de novo. Só isso. Ah, beleza, valeu, professor. É nóis. Tranquilo com esse pequeno ajuste que a gente fez? Isso é só porque o meu tá feio. Não sei se o de vocês estava Acho que igual. se puxar um pouquinho mais fica melhor, não fica? O qual delas? O chão. O chão? É. Vamos dar um teste aqui. Aí agora sim. Não, pera. Não. Reformar. Porque aí eu posso deixar o trilho do jeito que estava aqui, ó, e esse trilho ficar pra fora. Dá a impressão de que ele vai pra outro caminho. Então, é tipo, mano, peraí. Aqui, esse daqui vem pra cá. Esse daqui pode sair mais um pouco. Aí, já era. Pronto, resolvido. Cara, eu amo Warp. Amo. Amo Warp. Ele é muito bom. Enfim, estamos aqui, certo? Agora que a gente fez isso, né? A gente vai pegar a imagem 10 lá na pasta. Vocês vão reparar que a imagem 10, ela não, mano, ela não faz sentido algum com o resto da imagem, mas nenhum. E peço perdão pelos meus dogs, estão na loucura hoje. Então, pega a imagem 10. Aliás, não pega não. Oxi. Certifique-se de que você está com a última camada da lista selecionada. No meu caso é o trio, né? Agora sim. Pega 10, joga pra cá. Espera ele carregar. Aê, top. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro de tudo, a única coisa que a gente vai usar dessa imagem é a fumaça. A única. De verdade, tá? Mas nesse caso, né, ela tá invertida de lado. Por quê? O trem, ele tá vindo, então a fumaça tem que estar indo. Não sei se eu me fiz claro falando dessa forma, mas nesse caso, como a imagem já vem com a transformação ativada, botão direito dentro dela e dá um flip horizontal. Quando você, quando você colocou essa imagem, automaticamente adicionou uma camada? Ou você primeiro teve Sim, que adicionar a toda, camada? toda imagem que você coloca adiciona uma camada nova. Natural do Photoshop fazer isso. Toda imagem nova que você joga dentro dele, ele cria uma camada para ela. Ô, professor, uma dúvida referente a camadas. É, Quando você faz uma edição, você vai colocando muitas fotos com muitos megas, né? Como que fica a exportação depois disso? Fica muito pesado? depende. O PSD fica absurdamente pesado. O PNG não. Ou o JPG, ou seja lá o outro formato que você vai salvar. Geralmente é JPG ou PNG, né? Que você salva. O PNG, por exemplo, aquele arquivo que eu usei de exemplo para vocês, que está aqui inclusive, ele tem 185 MB, a imagem inteira, com todas as 14 fotos, com todos os efeitos, 185 megas uma imagem. Só que aí no caso, quando eu salvo um PNG, por exemplo, ela cai para 5 megas. Né? Então, tipo, tudo depende da resolução do arquivo que você abriu, tudo depende da resolução das fotos, o tamanho da imagem, todas essas paradas aí. Mas, por exemplo, eu vou aliar isso a um objetivo. Fiz lá, por exemplo, 170 camadas para uma edição, né? Uhum. Ficou um arquivo lá, o mínimo de 6 megas. Eu quero transformar isso para
perfil do Face ou do Insta, por exemplo, que tem um limite lá de megas ou de pixels, se não me engano. Eu consigo fazer a formatação com o enquadramento que eu quero? Consegue dentro do próprio Face, mano. Não, você nem precisa se preocupar com a imagem em si. Você tem que se preocupar com o peso dela, porque, igual você falou, ele tem limite de peso. Mas tamanho eu nunca vi. E ainda se tiver, você consegue redimensionar dentro dele, né? Ou cortar, tipo, as bordas e coisa do gênero. Mas, caso você venha precisar fazer isso no Photoshop, é aqui, ó. Peraí, deixa eu dar um Enter aqui. Vem aqui, ó, imagem. Aí você tem o tamanho de imagem e tamanho de canvas, ou de área de trabalho, né? E aí você consegue redimensionar por aqui. Só que você tem que tomar cuidado, porque quando você redimensiona, né, a largura e a altura aqui, pode cortar alguma coisa da sua imagem. Então, às vezes, tipo, assim, é bem raro usar isso, né? Bem raro. Mas se há necessidade de usar, é por aqui. Você faz Doug, isso. uma pergunta. Tipo, eu fiz, por exemplo, quando eu faço, por exemplo, se eu faço uma camada, né? Apago, seleciono alguma coisa e apago nessa camada. Ou às vezes apago com o brush, por exemplo, mesmo. Se Uhum. eu quiser retomar alguma coisa quando eu fiz fiz a máscara e apaguei com o brush. Se eu Uhum. quiser retomar alguma coisa do que eu apaguei, tem como usando o brush também? Sim, pinta de branco. Só Branco pintar de branco? revela, preto esconde. Entendi. Aí eu clico na máscara e pinto de novo, né? Vou criar uma aqui de exemplo, ó. A máscara na camada 10. Não precisa criar essa máscara. Mas aí se eu pego o pincel preto aqui, ó, por exemplo, vou aumentar ele de tamanho, ó. Se eu passar aqui, ó, ele escondeu essa área aqui, certo? Uhum. Aí digamos, putz, a chaminé não era para ter escondido. Beleza. Eu diminuo o meu pincel, troco a cor pro branco, passo branco. Isso aqui, valeu. Por isso que a gente usa em edição de imagem máscara e não borracha. Porque às vezes assim, ó, igual exemplo, né? Tá 100 camadas. Aí você olha lá a camada 73. Você já tá 20 camadas na frente dela e você apagou. Mano, ou você recomeça da 73, dependendo do que você tá fazendo, você vai ser obrigado a recomeçar, ou se você for espertão, usou máscara, você vai lá na 73, acha a máscara dela e conserta. Acabou. Tanto que, ó, se eu pegar o pincel branco e pintar toda a área que eu tirei, ó, pronto. Já era. Nem mexi. Isso aqui, valeu, Doug. É nóis. Deixa eu deletar essa máscara aqui. Delete. Aí. Então, ó, peguei a 10, rasterizei antes que alguém me bata. Peraí que tem bastante coisa aqui. Não, Matheus, não tem nada a ver a entrega com a chamada. Chamada é uma coisa, entrega é outra. O Guilherme perguntou, professor, Ctrl E, ele junta as layers. Pode ser bom usar isso depois que tu achar que finalizou tudo em relação ao trem, ao invés da pasta? Pode, mas, de novo, é bem mais raro você usar Ctrl E numa edição de imagem do que a pasta, né? Geralmente, Ctrl E a gente usa muito mais em pintura, assim como borracha, tá? Não, não, não que é proibido de usar, você pode. Igual você falou, não, já na parte do trem eu já sei que tá tudo certo. Pode dar um Ctrl E? Pode, sem problema, tá? O trem tá passando por dentro da ponte? Peraí. Não, ele tá vindo, mano. Tá ali, ó, a perspectiva ali, ó. Tá relaxado. Mas, verdade, eu posso dar uma apagadinha ali com a máscara ali só para aparecer mais o trilho. Boa nota. Boa nota. Essa função do pincel branco não está funcionando no meu Photoshop. Teria como eu arrumar? Você tem como transmitir sua tela, Rafa? Para eu poder dar uma olhada? Ó, isso que o Gustavo falou é verdade. Ó. Se a sua camada não tiver selecionada e nem a sua máscara, ele não vai funcionar. Tem que ser a máscara selecionada dentro da camada que você quer mexer. Tá, pera, calma, calma. Se você for apresentar a tela, na parte de baixo aqui, ó, tem um botão apresentar. Aí você clica nele, seleciona a tela e dá OK. Aí vai aparecer. Aí eu consigo assistir a sua tela e você me mostra.
Kleine, tá tudo bem? Você levantou a mão aqui, ó. Tá com o símbolo da mãozinha. Tá com dúvida? Ou só foi sem querer, não sei. Foi sem querer, professor. Ah, não, beleza. Demorou. Foi ou deu ruim, você vai ter que me mostrar. Não tá indo mesmo. Tá, então me mostra a sua tela pra eu poder ver o que tá acontecendo. Por favor. Senhor. Oi. Deixa ela mostrar, depois eu pergunto. Agora abre o seu Photoshop, Rafa, por favor. Aí. Tá, a cor tá preta, máscara tá indo. Ok, agora pega o branco. Eita, pera. Vai ali em cima, ó, na barra de opções da ferramenta tem modo. Um pouquinho pro lado. Aí, modo. Volta, volta. Volta mais um. Aí, modo. Põe normal. Pronto. Resolvido. Às vezes o Photoshop dá dessas. Aí é só interromper seu compartilhamento. Não, você ocultou. Aí, show. Fechou. Fala, Gusta. O que tá pegando, mano? Não, já é uma dúvida que eu acho que não tem muito a ver, mas é que eu sei que no Photoshop tem uma função que você meio que pega um padrão e repete. Sei lá. Tipo, por exemplo, você tem tem uma mancha na parede, por exemplo, sei lá, imagina. Aí você tira a mancha e aí você repete o padrão da parede naquela parte que você retirou a mancha. Tem alguma coisa assim ou eu tô enganado? A gente vai mexer. Vai? Bem mais pra frente. Beleza. Só por curiosidade. É na parte do Cyberpunk. Inclusive, é a mesma coisa que eu comentei sobre espinha, consertar olho vermelho. É esse grupo de ferramenta que a gente usa. Qual é o nome da ferramenta? Não, é spoiler, calma. É mais pra frente que a gente vai ver. Voltando então, gente. Agora, né? Já fiz esse Paranauê aqui da imagem 10. O que a gente vai fazer com ela? Eu vou ajustar as fumaças. Então, lembra quando eu apresentei o Photoshop para vocês na primeira aula? Que eu falei, galera, aqui tem a partezinha dos adjustments. E aí eu falei, sempre que eu falar adjustment, lembra disso aqui, ó. Adjustments, ou ajustes, né? E tem duas formas dos ajustes funcionarem. A gente pode usar eles pelo painel de adjustment, aqui, ou via menu imagem, opção adjustment. Imagem adjustment. Tem uma diferença brutal entre usar pelo menu de imagem e usar pelo painel, tá? O que acontece aqui é que a gente vai usar um tipo bem específico, tá? Bem específico mesmo. A gente pode vir pelo menu imagem, adjustment, e a gente vai pegar esse camarada aqui, ó, que por sinal tem o atalho dele aqui, ó, Ctrl U, tanto faz. Vem no menu imagem, adjustment, Hue Saturation ou matiz e saturação, né? Ou dá Ctrl U que já vai funcionar, tá bom? Então, ó, Ctrl U, pronto. Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Dentro dessa janelinha você tem as três bases da cor, tá? São os três parâmetros principais que geram cor. Então a gente tem o Hue, ou Hue, ou matiz, a saturação, né? E a iluminação. O que cada um desses é responsável? Esse aqui dá a tonalidade da cor. Então, tom vermelho, laranja, amarelo, lima, verde, turquesa, ciano, azul, cerúleo, violeta, magenta, enfim, tá aqui. A saturação, ela diz respeito à potência da cor. O quão forte, quão vibrante é a cor, ou quão fraca e quão morta é a cor. Em que sentido?
Se você pegar uma cor, um exemplo, rosa. O rosa normal, ele tá aqui, ó. Saturação dele tá média. Se você joga a saturação dele no máximo, ele vira o que a gente conhece como um rosa choque. É aquela cor ardida que você olha e até machuca. E se você diminuir a saturação dela, ela vai ficando cada vez mais acinzentada, ela vai perdendo cor. Essa é a ideia da saturação. E a iluminação dita a regra de quão clara ou escura é uma cor. Então, o mesmo rosa está aqui. Se eu acrescento iluminação, ele vira um rosa claro. Se eu acrescento escuridão, um rosa escuro. Então, essas 3 barras, matiz, saturação e iluminação, é o que ditam as cores. Nesse caso em específico, como que a gente vai usar essa janela aqui? É bem simples. A gente vai pegar a barra de saturação dela, só a saturação, e vai jogar ela toda para a esquerda. Isso vai fazer com que a sua imagem fique preta e branca. E é exatamente o que a gente quer nesse momento. Tá bom? Então dá um OK. E aí você vai reparar que a fotinho da Layer 10 ficou preta e branca. Professor, tá, mas e se eu usasse pelo painel? Então, a Peraí, diferença... como é que... Fala. Desculpa aí por interromper. Como é que você fez pra fazer com que ficasse preto e branco mesmo? Ctrl U para abrir a janela de matiz e saturação. E dentro dela você pega a opção de saturação e joga toda para a esquerda. E dá OK. A saturação é o... Peraí, light... Não, saturation. Saturation, tá. Isso. Aí, ó, qual que é a diferença básica? Quando você usa um Adilson, um ajuste, pelo menu, ele altera instantaneamente a sua camada. No nosso caso, a gente usou o Adilson na camada 10. Então, ele altera a camada direto. Agora, se você criar um Adilson pelo painel, ele cria uma camada separada para esse Adilson. Professor, mas quando eu vou saber quando usar de um jeito e quando usar do outro? Isso tudo vem de experiência. Não tem uma regra específica. Você pode sempre usar pelo painel ou sempre usar pelo menu. Isso daí vai muito do seu jeito de trabalhar e como você se acostuma a fazer esses ajustes, tá? Então, qual é o certo? Os dois. Qual é errado? Nenhum. É tudo questão de costume. Mas aqui, em específico, eu usei pelo menu porque vai ser mais fácil trabalhar com a imagem em preto e branco do que trabalhar com um Adilson separado da imagem. Só por isso, tá? Qual que é melhor, professor? É como eu disse, vai depender muito do que você está fazendo. Nesse caso, aqui da imagem 10, eu usei pelo menu porque vai ser mais fácil trabalhar com a imagem em preto e branco do que com uma camada separada, deixando ela preto e branco. A gente vai ter exemplo dessa camada à parte? Eu vou mostrar agora. Eu ia deixar para mostrar quando a gente for usar os Adilsons pelo painel, mas eu vou mostrar agora. Então, ó, se eu usei o Adilson pelo menu, ele deixa a minha camada com o efeito. Agora, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Voltou pro normal. Se eu for no painel Adilson, clicar nele, ele vai me apresentar esses ícones aqui, ó. Vixe, professor, como é que você sabe qual que é qual? Basta você passar o mouse em cima de um, ele te mostra o nome. No caso, o matiz e saturação é esse primeiro da segunda linha. Qual seria o atalho dele, assim, no... No painel não tem atalho. O Ah, atalho é só do menu. é que... Peraí. É que eu não sei, às vezes eu tenho a sensação de que esse Color, Schwartz, aí, eles só aparecem quando... através de algum atalho, alguma coisa que você faz, assim. Não, sempre estão aqui. É por conta do layout do Photoshop que eu deixo. Ah, entendi. Que aí você pode vir aqui, ó. Você vem aqui nessa setinha aqui, ó, embaixo do botão de fechar, pega essa opção Essentials aqui, aí ele já vai deixar assim, igual o meu. Ah, entendi. Mas aqui, ó, no caso, mostrando o Adilson pelo painel. Se eu clicar aqui, ó, Hue Saturation, ele aparece o nominho aqui em cima, ó. Hue Saturation. Se eu clicar nele, ele vai aparecer as mesmas opções dentro do painel. E se você reparar agora nas camadas, ele criou uma camada do Adilson em cima da Layer 10. Ou seja, agora, tudo que eu fizer nesse Adilson, essa é a diferença
principal. Ele afeta tudo que tem embaixo dele. Todas as camadas, independente de quantas forem. Tá embaixo dele, respeita ele. Né? Então, se nesse caso eu jogar a saturação, a imagem inteira ficou preto e branco. Por quê? Porque tudo aqui, ó, tá embaixo dele. Só que repara, ele é como se fosse um filtro. É uma tela que você põe em cima da sua imagem. E aqui, ó, a imagem continua colorida. Se eu desligar ele aqui, ó, a imagem tá normal. Eu não alterei nada da minha imagem. Mas nesse caso, né, como eu disse, vai ser mais fácil a gente usar a imagem 10 em preto e branco. Então, nesse caso específico, eu uso o Adilson pelo menu. Porque aí eu consigo transformar só a camada. Então, Ctrl U nela, tiro a saturação e dou OK. Certo? Peraí, você deu Ctrl U e tirou a saturação? Isso, para deixar preto e branco. Só isso? Peraí, faça de novo aí, cara, que eu não Ué, entendo. você perguntou de novo? Mas vamos lá. Ó. A imagem está colorida. Ctrl U. Abriu a janelinha de saturação aqui. Pega a saturação, joga para baixo. Para a esquerda, aliás. E dá OK. Ué, que estranho, é que tinha dois quadros lá e do nada sumiu, eu fiquei meio tipo, sabe? 4? É, dois quadros, não, foi errado, acho que dois quadrados lá na camada, eu fiquei tipo, Eu mostrei o outro de usar o Adilson. Mas Ah, nesse caso aqui, a gente vai usar desse jeito que eu mostrei agora. Ctrl U, tira a saturação e dá OK. Só isso. valeu. É nóis. Só que assim, agora, qual que é o grande lance? A gente tem que tirar a fumaça dessa imagem. Né? Na verdade, tirar a imagem da fumaça. A gente vai usar, já acho que é meio óbvio, né? A gente vai usar a fumaça como fumaça do trem. Só que não tem, mano, tem muita coisa aqui para esconder, né? Inclusive o céu. E assim, mesmo que eu faça uma seleção com Quick Selection, ela pode dar muito errado. Tipo assim, ó. Ele não me deixa selecionar só a fumaça. Aí, ó, já era. Eu não consigo selecionar só a fumaça. Por que não? Porque tudo nessa imagem está em tons de cinza muito próximos. Então eu preciso ajustar não só a coloração da imagem para deixar ela preto e branco, mas agora eu também preciso ajustar os níveis de coloração dela, fazendo com que o que é cinza escuro se torne muito escuro e o que é cinza claro se torne muito claro. Como que a gente vai fazer isso? Através de outro Adilson. Então, imagem, Adilson, níveis, ou levels, ou Ctrl L. Tá? Clica nele, ele vai aparecer assim para você, ó. Essa janelinha aqui. Um pouquinho diferente. O que realmente importa dela é isso aqui, ó. Input levels e esses 3 números. Por quê? O input levels, ou níveis de entrada, se eu não me engano em português, eles são representados da seguinte forma. O gráfico representa quantos tons claros, tons médios e tons escuros você tem na imagem. Então, esse gráfico representa o quão clara, escura e média é a nossa imagem da fumaça. Os controladores dele são o dos tons escuros, dos tons médios e dos tons claros, sendo representados respectivamente por esses números aqui embaixo. No caso, eu vou ser bem sincero, eu nunca usei os números. Eu sempre uso as setinhas. Mas olha só, o que acontece? Como saber utilizar isso daqui? Repara, a mesma distância que eu tenho dos tons escuros, eu tenho dos tons médios e dos tons médios para o tom claro, certo? O que acontece então se eu pegar o tom escuro e arrastar para dentro? Olha só. Quanto mais eu arrasto, mais escura a imagem vai ficando. Por qual motivo? É bem simples. Ela mantém a proporção de escuro para o médio, do médio para o claro. Porém, só de escuro ela aumentou. A mesma coisa se eu quisesse clarear a imagem.
Só que nesse caso eu usaria a setinha branca, né? A setinha clara. Então pega ela, ó. Aos poucos ela clareia a ponto de você não enxergar nada. O que está acontecendo aqui? Ele mantém a proporção de um para outro, porém o tom claro tem muito mais espaço para agir. Eita, peraí que entrou alguém na chamada. Fez sentido isso aqui, gente? Isso aqui é interessante que vocês peguem bem esse conceito, porque depois, quase sempre você usa esse Adilson e o Ctrl-U, são os dois que mais usa, tá? Porque eles conseguem controlar todos os aspectos de cor da sua imagem de uma forma bem básica, tá? Só que, professor, eu vi que você mexeu a setinha preta e vi que você mexeu a setinha branca. E a setinha cinza? Muito boa pergunta. A setinha cinza funciona da seguinte maneira. Se eu pegar ela e arrastar para o branco, ela começa a escurecer o que é tom médio. Por quê? Porque você está diminuindo a distância entre tom médio e tom claro e aumentando a distância entre tom escuro e tom médio. Então, os tons médios começam a escurecer, só eles. Da mesma forma, se eu pegar eles e começar a arrastar para o outro lado, ó, os tons médios estão ficando claros, não é a imagem que está ficando clara, né? Inclusive, ó, se liga nessa diferença aqui, ó. Vou voltar aqui, peraí. Não, volta. Peraí. Imagem Adilson Level. Aqui, ó. Repara bem, eu vou fazer ela ficar mais escura pelos tons escuros e depois eu vou fazer ela ficar mais escura só pelo tom médio. Vocês vão reparar a diferença, ó. Só escuro, ó. Tudo parece que começa a ficar preto. É instantâneo. Agora, só pelo tom médio, não é tudo que escurece. Deu para sacar a diferença? A mesma coisa do tom claro e tom médio, tá? Mesmo Paranauê. Só que nesse caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa controlar os tons escuros e os tons claros para criar um contraste maior entre claros e escuros. Por quê? A gente não conseguiu fazer a nossa seleção rápida das fumaças porque elas se confundem com o céu. Mesmo o céu sendo um cinza um pouco mais escuro, né? Para a seleção fica confuso. Então, nesse caso, a gente pode escurecer um pouco. Ó. Posso também aumentar um pouco a claridade da fumaça, ó. Então agora eu criei um contraste muito maior, ó. É claro e escuro, é nítido a diferença, né? Então, ó. Beleza. Então o que eu acabei fazendo? Trouxe um tequinho do branco para dentro e trouxe muito do preto para dentro. Isso já deu um alto contraste na minha imagem. Vou dar um OK. E agora, com o Quick Selection, eu faço a seleção. Pronto. Resolvido. Ó, tem alguns pontos que ele ainda dá uma bugada. Mas, ó lá. Fumaça. Aqui, deixa eu selecionar toda a indústria aqui, que a gente não vai usar ela. A gente só quer a fumaça mesmo. Aqui tem que pegar o céu, ó. Aqui também, relaxado. Aqui também. Opa. E não. Oxe. Deixa eu diminuir ele um pouco. Agora foi. Aqui também. Olha lá. Tem um pedaço da fábrica ainda. Tem pedaço da fábrica? Tem. Oxe, obrigado. Aí. E da chaminé também. E da fábrica. Caramba. E da fábrica de novo. Caramba, tem muita coisa ainda. Peraí. Pronto. Poucas. Eu sou desses. Caramba, mano. Toda hora que eu olho tem alguma coisinha. Aí, fechou. Então, ó. O que a gente selecionou? O céu e a fábrica. A gente precisa usar a fumaça. Então, agora que eu fiz a minha seleção, como já de costume, inverto. Ctrl Shift I. Pronto. Inverti. E agora? Máscara. Pronto. Agora, a gente pode fazer um outro negócio, né? Que aqui no caso, a gente já até sabe, né? Dentro da máscara, vou pintar de preto o que sobrou aqui, as linhas, né? Pra ficar melhorzinho. Ó. Aqui e tal. E usando o pincel que eu tô, ó, que ele já tá meio suavizado, ó, eu consigo fazer
uns ajustes aqui na própria fumaça, ó, para não parecer o recorte da foto, ó. Certo? Ah, beleza. Fiz isso. Posso clicar de novo na camada 10, né, levando em consideração que eu estou na máscara da 10. Eu vou clicar na camada e eu posso usar de novo níveis. Então, ó, imagem, níveis. E aqui eu vou tentar dar uma... meio que voltar atrás do que eu fiz. Então, ó, o que era muito escuro agora ficou mais claro. Deixa eu ver. Pior. Precisaria de um contrastezinho aqui mais maroto. Não, assim tá bom. Acho que assim ficou interessante. Deixa eu ver. Deixa assim. Deixa assim. E aí, obviamente, Ctrl T nela e posiciona a fumaça aqui. Aí você vai falar assim, mas professor, ficou meio zoado, né? Ficou meio mais ou menos. Calma. Porque não é só isso que a gente vai fazer. Agora, eu vou duplicar a minha camada 10. Assim como quando a gente duplicou a 2. Como? Ctrl J nela. Ctrl J. E agora com a duplicata, Ctrl T. E aí eu trago esse pedaço da fumaça para cá. Ó. Mas professor, não tá fazendo sentido isso aí, mano. Você tá muito louco. Calma. Agora que eu tenho 10 e 10, eu vou fazer o seguinte. Vou ajuntar elas em uma pasta para chamar de fumaça, né? Minto. Não só isso. Vou fazer um outro... Eita! Agora que eu vi que eu tenho recorte aqui da foto, ó. Não tinha reparado antes. E essa aqui. Aqui. Beleza, isso aqui é de outra imagem e eu não sei qual é. Mas depois eu vejo. Olha só. Na cópia, eu vou pintar de preto esse pedaço da fumaça aqui, ó. Vou sumir com ele. Não preciso. Opa, pintei demais. Repara que às vezes eu diminuo o tamanho do pincel, às vezes eu aumento. Tá? E aí agora eu vou pegar a 10 original e vou reposicionar ela mais alta. Gostei. Pronto. Como é que você fez para ficar duas fumaças mesmo? Dupliquei. Ctrl J. Seleciona a camada que você quer duplicar. Ctrl J nela. Acho que se deformasse vai ficar mais legal. Podemos tentar, por que não? Mas calma, tem uma coisa que eu quero fazer antes. Oi, fala aí. Parece, agora que eu vi, parece que a fumaça, não sei, tá meio fake, para ser sincero, não tem como sei lá, ela ficar um pouco mais realista, você escurecer um pouquinho ou algo assim. Tipo, pelos A gente pode recortes fazer ali, o print ali, ó. Mas isso é questão de ir mexendo nela aos pouquinhos. Mas É a calma. cor, acho que é a cor, professor, que ela Também. ficou escura, porque a fumaça desse trem aí que você tá fazendo, ele é bem branca mesmo, sabe? É. Totalmente branca. Mas calma, tem coisa ainda para fazer aqui. Porque assim, não é só colocar a fumaça. A fumaça ela tem que fazer sentido aqui dentro. Então agora eu vou criar o grupo dela, né? Com as duas fumaças. Vou criar a pastinha, né? Então, clica em uma, segura Ctrl, clica na outra. Ctrl G, chamar de fumaça. E na fumaça a gente vai usar uma outra função de efeitos do Photoshop, que é chamada de modos de mesclagem, que inclusive era o problema da Rafa, que estava no pincel dela, que às vezes o pincel dá dessas, não sei porquê, mas onde eles estão? Existe esse modo de mesclagem no pincel, mas aqui a gente vai usar na camada. É essa barrinha aqui.
Quando você tem uma layer normal, ela vem escrito normal. Quando você tem uma pasta, ela vem escrito pass-through. Ou acredito que através, em português. Basta você clicar aqui e selecionar essa opção aqui, ó. Screen. Repara que esses modos, eles são divididos em 6 grupos básicos, tá? O pass-through não é considerado um grupo, então deixa ele de lado. Aqui, ó. Grupo normal, grupo de tons escuros, grupo de tons claros, grupo de mesclagem, grupo de exposições e grupo de cor. São 6 grupos de efeitos, tá? E nesse caso, a gente vai usar o segundo efeito do terceiro bloco. O efeito chama screen, e em português é divisão, tá? O que o screen faz? Como eu disse, esse daqui é um grupo de tons claros. Então ele pega tudo que é claro na sua imagem, realça. E tudo que é escuro, no caso na camada, perdão, tudo que é escuro na camada, ele some. Então se você reparar o efeito aliás, se você reparar na foto aqui, na fumaça, sem o efeito, ela tá estranha. Mas, se você joga o efeito, ela fica bem melhor. E aí, claro, pode voltar lá dentro das máscaras e continuar me fuçando, ó. Eu acho que a saída da chaminé que tá mais estranha. Calma. Eu não esqueci dessa parte. Mas olha só. A saída da chaminé tá estranha por quê? É bem simples. A resposta tá aqui, ó. O que tem que estar na frente da fumaça? A chaminé. Então, nesse caso, basta eu pegar o trem e passar, aliás, pegar a fumaça e passar para baixo do trem. Assim, ó. Pronto. Resolvido. Caraca, mano, como é que você fez isso? É só pegar a camada e arrastar para baixo da outra. No caso, pegar a fumaça, que era a última camada, era a do topo, e arrastei para debaixo da camada do trem. Não é dentro da camada do trem, né? É para baixo. Então, vou fazer de Professor, novo. por que a fumaça tá meio que indo pro lado e não um pouquinho mais para trás? Tipo, Tá passando batendo. em cima, entre o balão, um pouco em cima do trem, sabe? Sim, por Tá conta do batendo vento. shape dela. Pode ser também. É uma boa resposta, porque tá batendo vento. Mas não. É porque por conta, primeiro, da foto, né, que a gente usou, mas nada te impede de pegar aqui e jogar um perspective, um distort. Nada Sabe o te que ficaria impede. melhor, professor? Na minha opinião, assim, Manda colocar aí. mais fumaça, né? Que esses trem a vapor, né? Que eu não sei, ele É. solta muita fumaça. Você Não, é colocasse porque esse aqui, duplicar mais, esse aqui passou na revisão, ele tá usando gás. É por isso. jogar mais umas duas de camada de Ó, a gente fumaça. pode fazer. Mas só recapitulando, ó. Eu vou pegar a fumaça e colocar embaixo da camada do trem, ó. Quando aparecer a linha azul, não pode ser em volta do trem, tem que ser abaixo do trem. É beleza. E aí, se eu quiser agora, duplico Ctrl J, olha lá, Ctrl T e aí começo a fazer acontecer aqui, ó. Ô, Mas professor, nesse caso em específico, eu não vou dar essa duplicada não, porque eu sei o que vai vir ainda, então... Faz de novo, cara. É muito Qual interessante. parte? Quando você deu o Ctrl T e fez com que a fumaça ficasse meio. Não sei, cara. Não sei como Não, é você que eu não disse. vou fazer isso. Tipo, eu só falei que pode fazer, mas eu não vou fazer. Porque eu sei o que ainda tá por vir na imagem, então não precisa. ô, professor, Oi? te perguntar, daria para deixar essa fumaça preta? Tipo, Sim. Só dá um usando. Ctrl U nela. Tá vendo? Aí tem que pegar cada fumaça. O Ctrl U não funciona em pasta. Ó, Ctrl U, tira toda a iluminação. Nesse caso, por conta do modo de mesclagem, ele vai desaparecer. Né? Mas se eu tirar o modo de mesclagem aqui, ó, pronto, tá preto. Aí é questão de controlar quanto escuro você quer deixar, né? Por exemplo, ó, Ctrl U, opa, tem que selecionar a fumaça, Ctrl U, e
E assim você vai mexendo. Mas aí tudo depende muito do que, de como, enfim. Mas dá. Beleza, obrigado. É nóis. Beleza com isso, então? Fumaça, tá tranquilo? Eita, os caras passou aqui como? No funkão aqui na rua. Mas beleza. Agora, a gente vai voltar no nosso queridíssimo trem. A gente vai fazer outro Paranauê, que é bem da hora, mano, de fazer. Inclusive, aproveitar que eu dei essa pausa dramática. Galera, chamadinha, né? A braba. Chamada dia 15/1/2021. 21. Presente. Data de entrega hoje, porque é chamada de hoje. Tópico, chamada e perguntar. Vai, Clesum. Ah, isso aí. Então, tá lá, ó. Tá braba lá. Pra quem já for responder, não deixa de responder, hein? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai dentro da pasta do trem e a gente vai selecionar a imagem 6, que é o trem, né? Tá aqui, ó. 6. E aí, nossa, essa parte é muito boa, mano. Cara, como eu gosto dessa parte. É o seguinte. Esse trem, ele tá muito, né, de uma cor só, levando em consideração que ele é um trem steampunk. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar essa camada com Ctrl J. Então, Ctrl J. Ele vai virar a 6 cópia. A 6 cópia, a gente vai colorizar. Professor, mas colorizar é a primeira vez que eu vejo você falar isso. Calma. Como que coloriza? Adilson. Hue Saturation. Tá? Ou Ctrl U. Repara um quarto parâmetro aqui, ó. Hue, saturação, iluminação, colorização. E aí é que vem o lance. Clica no quadradinho da colorização. O trem inteiro tende a ficar vermelho. Ou de uma cor só. Tá? E aí é que vem o lance. Se liga. Ah, mano, essa parte é da hora. A gente vai deixar ele dourado ou próximo da cor do relógio. Como? Pega a matiz, joga pro laranja. Ó, já tá quase. Aí, não contente, aumenta um teco a saturação para a cor ficar mais forte, ó. Mas não tanto, né? O suficiente para condizer ali com o trem. E dá uma escurecida aqui. Deixa eu ver, não. Clarear também não. Acho que dá uma Mas escurecida. se no caso você quiser, tipo, deixar o trem de várias cores, cada vagão uma cor. Você faz uma diferente. seleção no vagão que você quer e aplica o Adilson. Ele só vai aplicar dentro da seleção. O cara já tá em ritmo de carnaval, já. Mano. O cara tá saindo do steampunk como? Já cantando a Lalaô, mano. É isso. Mas dá para fazer, ó. Um exemplo, né? Vou cancelar aqui, ó. Digamos que eu queira que só a frente do trem, ou só a chaminé, ó, fazer uma seleção aqui só da chaminé, só a chaminé fique dourada. Um exemplo. Fiz a seleção, Ctrl U, colorizar, pronto. Só o que tá dentro da seleção tá colorido. E aí, já era. Só que aí, claro, você tem que fazer uma seleção toda certinha, pegar exatamente o que você quer, pá. Dá um trampo, mas dependendo fica um resultado muito bom. Muito bom. Tá? Mas nesse caso, eu quero na imagem inteira. Ô, professor, mas nesse caso aí, como já tem uma seleção anterior, ela não afetou, né, o restante da imagem. Como O assim? trem já está selecionado. Não tá. Não tem seleção nenhuma. Não, a gente fez aquela seleção anterior para separar o trem do restante. Ah, não, mas isso aí já era. Photoshop nem lembra que ele fez isso. O que restou foi a máscara, mas não a seleção. Ah, entendi. Aí o que você está falando ele não afetou, por exemplo, o céu, porque, segundo a máscara, não tem céu. Ela está tampando o céu. Mas, por exemplo, se eu pegar, ó, se eu fizer uma seleção aqui, ó, dessa parte, se eu fizer uma seleção aqui, ó,
2 seleções, Ctrl U, e aí eu colorizar, ó, só essas 2 partes ficam. Mas no nosso caso, é ele inteiro. Então, sem seleção nenhuma, Ctrl U, coloriza, deixa ele dourado próximo do trem. Deixa eu ver aqui, mas... aqui. Saturar um pouquinho, só para falar que ganhou um bronze. Legal. E iluminação, tequinho. Aí, gostei. Aí, ô, professor, Oi. mas a gente é livre, tem liberdade, né, para mudar a cor do que a gente quiser no trem, no caso. Não precisa ele ser necessariamente todo dourado. Não, mas o meu não vai ser todo dourado, não. É que ainda tem um passo aí. Mas Pode crer, então. a ideia é que se você quiser fazer com ele, fazer o que eu vou fazer com ele azul, pode. Se é isso Fechou. que você tá querendo, aonde você tá querendo chegar, eu entendi. Mas Fechou, aí, ó, então. mudei a cor do trem. Só que repara, eu tenho o trem original preto e tenho o trem cópia dourado. Adivinha o porquê? É porque eu vou mesclar. Vão ter partes do trem preta e partes douradas. Como que eu vou fazer isso agora? É bem simples. Dentro da colorização, né, que é a 6 cópia, eu vou clicar na máscara dela e vou pintando as partes de preto que eu quero que sejam pretas, porque aí vai sumir o dourado e vai aparecer o preto que está embaixo. Então, ó, Afetou o balão também ou foi impressão minha? impressão. O balão tá naturalzão dele ali, ó. Tanto que ele tá separado. Ó. Não afetou ele, não. E vou ser bem sincero, eu tô pensando em explodir esse balão. Eu odeio ele. Mas vamos lá, ó. Vou clicar na máscara da 6 cópia. Máscara da 6 cópia. Pega o pincel preto. E aí vem revelando as partes que você fala assim, não, essa parte é preta mesmo. Tipo, o corpo do trenzão aqui, ó. Essa parte aqui é preta, mano. Por quê? Porque eu quis assim. Só por isso. Ah, professor, mas é tudo? Não. Só umas partes só. Bem que muito dourado também vai parecer que ele acabou de sair da garagem para ir para avenida, né? No carnaval. Então, professor, mas tá ficando cinza? É, porque ele tinha essa parte cinza, né? Ó, a chaminé, por exemplo, por conta do que a gente fez, eu quero ela toda preta. Então, eu vou desfazer o dourado dela aqui, ó. Lembrando, eu não estou desfazendo o dourado, eu só estou pintando a máscara. Revelando o que está embaixo do dourado. A placa vai ficar dourada. No caso, tá pintando de branco. Não, estou pintando de preto. De preto. Porque eu estou pintando a parte de dentro da máscara da 6 cópia. Ó, aqui é a mesma coisa. Ó. Tipo, a placa vai ser dourada. A frente do trem, não. Opa. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, não pertinente ao assunto aí, mas enquanto eu estou lembrando. Eu sinto uma diferença muito grande, por exemplo, do dispositivo. Eu estou acompanhando aqui, por exemplo, pelo celular e pelo monitor. Uhum. Eu tenho uma diferença brutal de qualidade. Então, assim, você tem uma recomendação específica de configuração de monitor ou da TV que a gente está utilizando como monitor? Questão de brilho, contraste, nitidez, iluminação. Aí você diz na questão de você conseguir assistir o que eu estou fazendo? Não, a configuração ideal para quem trabalha com edição, para ver as cores como realmente deveriam ser. Mano, essa pergunta ela é tão treta de responder, velho. Porque assim, saber especificamente números, configuração de brilho e contraste, eu não sei. Tipo, não faço a menor ideia. Só que assim, uma coisa é certa. Cada marca, cada modelo tem uma configuração específica que altera cores. Então, por exemplo, às vezes você criou um bagulho, tipo, mano, o bagulho tá fraladão, dourado, mano, que parece um cavaleiro de ouro, tá ligado? E quando você coloca, num projetor, o bagulho fica tipo um cavaleiro de bronze. Isso é bem comum de acontecer.
né? Mas assim, não existe uma configuração padrão que você pode usar para que toda vez dê certo o que você está fazendo. Não tem. Ô, professor, Oi. tá falando de bronze, pra mim o seu trem tá bronze. Não, ele tá. Falei dourado, mas é que eu falei na loucura, mano. É porque eu gosto mais dos Cavaleiros de Ouro. É. Não, mas assim, voltando ao tópico, tipo, não tem como, por exemplo, você configurar tipo, uma única imagem, ela vai se comportar do mesmo jeito em duas telas diferentes, entendeu? A não ser que as duas telas tenham a mesma configuração, tipo, sei lá, de fábrica. Eu posso estar falando ou exagerado ou posso estar falando bobagem agora, mas assim, essa questão, ela é muito, muito técnica. Então, assim, geralmente, você faz, e aí, por exemplo, você precisa apresentar esse bagulho para um cliente. Você não vai mandar para o cliente ver o bagulho na tela dele, você vai apresentar da sua, né? Então, tem esse lance. E às vezes pode acontecer de tipo, ele pedir o arquivo e ele falar, pô, a cor não tá bem do jeito que eu queria. E aí você pede, sei lá, uma reunião com o cara, marca uma reunião para poder mostrar para ele, ó, na Por minha exemplo, tela tá desse jeito. um exemplo prático aí. Vou exagerar aqui, tá? Tô editando numa tela Ultra 4K aqui, top das galáxias, e vou mandar pro cara receber num J4. Então, tipo... E é uma edição de um cartão de visita, por exemplo. Então, aí entra outra questão também que é mais importante do que a resolução da tela do cara. É a resolução do seu arquivo. Nesse caso, a resolução do arquivo fala mais alto, porque a tela ela só está projetando aquilo que foi feito. Agora, questão das cores, por exemplo, eu usei, sei lá, tal cor no meu, sei lá, usei esse tom de bronze, esse tom meio amarronzado, sei lá, um laranja meio mortinho aqui, para fazer esse bagulho do trem. E aí em outro monitor, ele pode estar mais amarelado. Aí é a configuração do monitor que está sendo apresentado, não da arte, entendeu? Aí por isso que eu falei que é uma questão muito difícil de responder. Porque depende de inúmeros fatores, não é simplesmente o fato de, tipo, eu tenho que acertar. Não, se você está conseguindo fazer, o trem tá com a pegada que você quer, tá com a cor que você quer na sua tela, tudo certinho, a saturação tá correta, etc, 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 já era, né? É questão da resolução da tela que está mostrando. E aí é questão de ajustar na hora ou testar antes e ver o que está acontecendo. E se você testar antes e tiver um tempo, faz o ajuste num arquivo separado para apresentar melhor na tela que vai ser visualizado o projeto, sei lá. Aí é tudo questão de... Eu emendei duas perguntas numa só, né? Mas a primeira questão aí, em matéria do monitor, é mais em caráter didático mesmo para a gente, por exemplo, adequar para ver mais ou menos a mesma cor que você está vendo aí, entendeu? Sim, então, aí é outra questão, porque aqui o monitor é da escola. Ele tem uma configuração padrão da escola. Tipo, eu não faço a menor ideia de qual configuração é essa. O que eu sei é que ele trabalha, obviamente, com o sistema RGB, assim como qualquer tela, né, no caso. E, tipo, o projetor na escola, inclusive, ele funciona de acordo com a tela do PC, a tela do monitor. A diferença é que o projetor deixa mais claro. É natural do projetor fazer isso. Então, quando eu estou fazendo, eu olho para minha tela, mas ao mesmo tempo eu olho para o projetor na sala para ver como que está saindo. Aí se eu percebo, putz, o que eu estou fazendo aqui está ficando zoado para vocês, deixa eu mudar um pouco aqui. Aí eu mudo na tela para o projetor mostrar correto, né? Tipo, essa questão de configuração de tela, mano, assim, questão de hardware, eu vou ser bem sincero, eu sou um zero à esquerda, né? Então, tipo, deve ter algum jeito de você configurar específico para o tipo de trabalho que você quer, sim. Mas como fazer isso, eu não faço a menor. Eu sempre olho o monitor, vejo as cores que estão me mostrando e vou através disso. Não fico, tipo, grilando, tipo, não, mas tem que ser mais assim, mais assado. No máximo, ajusto coisa básica, tipo brilho, contraste, nitidez. Só. De resto, eu vou com as cores que ele está me apresentando mesmo na hora.
É porque eu deixo minha tela escurona, né? E eu vi que não pode por questão, por exemplo, se fosse um escritório de marketing e minhas telas fossem escuras, geraria insalubridade para o profissional. Porque danifica o olho. Por aí É a vai. mesma Tem coisa mais que ou fala menos isso. que você não pode deixar a tela do celular escura, porque zoa o olho. Mas Professor, eu deixo. Assim. deixa Oi. eu falar aqui rapidão, porque agora eu consegui arrumar meu fone de ouvido, que eu não tava conseguindo falar a conversa. Manda aí. Eu tenho o meu tique que é eu não danifico nenhum tipo de imagem, sabe? Aí eu vi você fazendo o esqueminha de ir lá nos ajustes por cima e mudando a imagem em si, e tem aquele outro ajuste que fica o que fica na aba da direita. Sim. Tá? Sem ser lá no painel, quando você vai em ajuste e pega todas as camadas, onde ele cria um efeito. Sim. Eu particularmente, eu pego aquele efeito e crio máscara de corte, que aí fica fica só na imagem que eu quero. A gente vai fazer isso mais pra frente. Ô, professor, deixa eu perguntar um negocinho. Oi. Eu tive fazer um trabalho e fiz pelo... Né, eu fui fazer o Photoshop, só que eu fiquei com uma dúvida na questão dos bits. Quantos bits eu deixava na hora de fazer um novo projeto? Qual que é a diferença? A resolução, você tá falando? Oi? A resolução, você tá falando? Acho que seria, tem de 8, 16 e 32, né? Bits. Tá. Bits. Eu geralmente deixo o padrão da folha que eu tô criando. Ô, professor. Tipo, peraí, mano, rapidão. Então, por exemplo, se eu vou criar uma folha 4, o padrão da folha 4 é RGB 8-bit. Eu deixo isso. Uhum. No máximo, o que eu mexo é isso aqui. Por quê? 300 pixels por polegada é algo que vai ser impresso. Se você vê 72 pixels por polegada, é porque ele vai ser apresentado em tela. Então, no máximo, eu mexo nisso. Então, quando eu vou fazer uma arte, por exemplo, raramente eu mexo. Mas quando eu vejo a necessidade de mexer, eu vejo, é em tela? Não tem necessidade de 300 pixels. Ponho 72. Tá. Agora, vai ser impresso. É 72? Eu ponho 300. Agora, nessa parte aqui do modo de cor, eu sempre deixo que a folha, o natural da folha, que eu tô usando. É porque a gente pode usar um custom, né? Aí por Sim. isso que fiquei na... Aí, nesse caso do custom, o que eu faço é copiar o de uma folha sulfite, que aí no caso é esse A4. Aí eu deixo o RGB 8-bit. Beleza. Tá? Acabei de perceber uma coisa. Eu não coloquei o efeito na fumaça, vou recolocar ele. Agora sim. Agora tá interessante. Alguém me chamou na hora que eu tava respondendo essa dúvida e aí eu pedi para esperar. Quem que me chamou? Ô, professor. Oi, fala aí. Tá me ouvindo bem? Sim. Estou usando o microfone. Não, a dúvida da pessoa aí referente ao monitor, eu tenho algumas funções, por exemplo, que ajudam a calibrar do próprio sistema operacional dos computadores, por exemplo. Tem gerenciamento de cores, e aí você identifica, por exemplo, o seu monitor e ele ajuda a calibrar as cores para chegar na cor mais real possível. Então, é legal ele dar uma pesquisada nisso. É gerenciamento de cores, aí ele entra no sistema operacional e configura. Tem alguns vídeos que ensina também a fazer isso. E aí ele calibra o monitor para chegar na cor real. Aí o branco vai ser branco, enfim, o azul é o azul verdadeiro, enfim. Galera, já manda no grupo, mano. Mano, eu não manjo nada disso aí. Nada. Quando aluno meu, inclusive, só se alguém aí tiver alguma ideia dessa, já até desiste, porque quando aluno meu vem assim, pô, professor, comprei um PC que tem placa-mãe GTX 16 válvula, vidro e trava elétrico, neon, rebaixado, roda aro 18, mano, eu já me perco. Eu não entendo nada, né? Mas assim, a única coisa que eu posso dizer a respeito é que, tipo, processador i5 pra cima, você aguenta rodar um Photoshop suave. É isso que eu sei. Aí, sei lá, Depende da geração, né, professor? Se for um i5 da primeira geração, aí já começou a falar de Pokémon, já me zoou, mano. Aí é difícil, tá vendo? Mano, eu sou um zero à esquerda pra hardware, velho. Tem um i5 de 300 conto e tem um i5 de 2000.
Então, mano, aí, ó, daí já eu vou ficar quieto. Boa. Mas, ó, deu pra sacar o que eu fiz aqui com o trem, ó. Dupliquei e mudei a cor. Aí eu tinha 2. O preto embaixo, o dourado em cima. No dourado, eu fui pintando a máscara dele, revelando partes do que estava embaixo, que é o preto. E outras partes ficaram douradas. Então, antes disso, ele era assim. Agora, assim. Ficou mais legal. E mais steampunk. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, bem interessante. Assim, bem, mano, tem um bagulho que eu amo fazer desde que eu comecei a mexer com Photoshop. Eu adoro fazer essa parada. Eu gosto demais, né? Mas, mano, tem formas e formas, né? Vocês curtem um sol? Eu acho o sol top, assim, mano. Pra mim ele é muito louco. Porque, como diz o Pumba, ele é uma bola de gás que estoura bilhões de quilômetros daqui. Só que, assim, eu não gosto do calor, mas eu gosto do sol, né? Vamos fazer um sol? O sol é da hora. Oi, fala aí. Senhor, manda aí. Você só vai fazer esse sol mesmo? É que daqui a pouco eu vou ter que sair, você entendeu? Sim, só a última coisa é o sol. E é bem de boa de fazer. Não sei. Tem algum programa para que eu consiga gravar a aula? Não, tem a galera que tá gravando, eu acho. Não sei. Tem a galera aí que geralmente grava. Ou se for fazer o sol, tem que arrumar todas as sombras, hein? Não exatamente, calma. Não sei, é que eu já tô precisando ir mesmo, tá? Não, beleza. A última coisa é o sol. Então, ó, para fazer o sol, cria uma camada do zero, chama de sol. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Pega a cor laranja no painel de cor. Aumenta o seu pincel, deixa ele gigantão. A opacidade, não tão gigante, vai, um pouquinho menor. A opacidade tem que ser entre 20% e 30%. Nessa layer, você vai escolher a posição do seu sol. Então, quero que meu sol fique aqui, ó. Faz isso aqui, ó. 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques. Isso, tá? Faça isso. Agora, joga o modo de mesclagem screen, o mesmo da fumaça. Deixa ele assim. E, em cima dele, cria outra camada. Pode chamar de sol 1. Diminui o pincel. Pega a cor branca. Dá uns 4 cliques aqui, ó. E aí, nesse caso, né? Joga ele... Não, deixa ele assim mesmo. Deixa eu só ver se duplicar aqui. Dupliquei uma vez o sol normal. Como é que você duplicou? Ctrl J. Ctrl J? Uhum. Entendi. Pronto, sol. Só isso. Então, ó. Primeira camada. Pinta de laranja 4 vezes com o pincel nessa configuração que eu mostrei. Próxima camada. Diminui o tamanho do pincel, pinta de branco algumas vezes. Depois, duplica a camada do sol normal. E aí você tem o sol lá. Ó. Feito isso, pode salvar. Como é que faz esse copia aí? Copia. Professor? Caraca, se o sol tá lá, nos túneis vai ficar, tipo, muito escuro. Vai ter que escurecer todos os túneis. Cara. Calma, mano. Você tá muito Professor? avançado, velho. Oi. Então, você duplicou a camada que soltava 4 cliques laranja? Isso. Pra fortalecer o brilho laranja. E jogou por cima da branca? Não. As duas laranjas, a normal e a cópia, ficam embaixo da branca. Entendi. No Valeu. caso, também teria que ter a sombra aí, ó, do trem. Calma, gente. Calma, mano. Parte por parte. Lembra que no começo a gente só jogou umas montanhas tortas? Olha agora o que a gente tem. A mesma coisa. A gente jogou um sol. Calma, mano. A sombra vai chegar. Uma hora ela vem. Nós nasceu de 7 meses. Nasceu de 7 meses. Só que os cara já querem usar Game Shark, mano. Calma, mano. Calma. A gente vai chegar nessa parte.
Tá tranquilo com isso aqui, gente? Alguma dúvida, algum problema? Brabo apenas. Ok. Ó, tem a galera aí que não tá respondendo as chamadas, mano. Pô, tava entretido no sol aqui. Ó, mó galera, ó. Responde o bagulho. Por favor. Então, ó, eu já salvei esse daqui. Então, se você chegou até essa etapa, isso daqui conta como a entrega da aula passada e da aula de hoje. E aí, lembra, tem que renomear daquele jeitinho. LPA, underline, número da turma, underline, seu nome, sobrenome, underline, aula 4. Perfeito? Professor, Oi? professor, Oi. eu tenho que mandar a da aula passada e depois essa, ou eu posso juntar os dois? Pode juntar os dois. Fechou. Pode mandar 2 arquivos, um da aula passada, um dessa, enfim. Não, juntar os dois e mandar só uma imagem, né? Pode ser. Beleza, professor. Beleza? Então, meus queridos e minhas queridas... No caso, essa imagem conta como os 4? As 4 aulas? Não, conta como a 3 e a 4. Professor, como E que a 1 e eu a 2? faço... Oh, desculpa. Aí é onde eu parei a aula 2. Beleza. Professor, Oi. como que eu deixo, tipo, na segunda camada do sol da cópia? O que é pra fazer? É só copiar. Você vai fazer o seguinte, ó. Vai criar a primeira camada, vai configurar o pincel. 30% de opacidade, cor laranja. Vai Tá. deixar ele grandão, vai pintar 4 vezes no mesmo lugar. Tá 4 bom. cliques no mesmo lugar. Aí, você vai criar uma camada nova em cima dela, que aí no caso é a Sol 1. A Sol 1, você vai diminuir o tamanho do pincel e mudar de laranja para branco. E vai pintar de novo 4, 5 vezes no meio da bolota laranja que você criou. Aí, na laranja, na original, você vai ter que deixar o modo de mesclagem screen. Feito a Sol original e a Sol 1, seleciona a Sol original e dá um Ctrl J para criar a Sol cópia. Só isso. Beleza. Obrigado, professor. É nóis. Mais alguma, Pode gente? repetir esse finalzinho de novo que eu me perdi, por favor? Posso? Peraí, mano. Deixa eu só ver. Deixa eu só ver os bagulho aqui, peraí. Aqui a galera tá falando aí Pokémon terceira geração. Tem algumas ressalvas, mas vamos lá. Não pretendo cortar os túneis, Wilson. Mas vamos lá. Matheus, para quem mandou coisa cancela e reenvia. Isso, pode cancelar e reenviar. Qual parte antes você quer rever? Perdão? Só esse finalzinho, eu faço a Sol 1, aí eu faço o primeiro Sol laranja, faço Sol branco. Calma aí. Primeiro, você vai criar uma camada, vai configurar o seu pincel laranja com opacidade entre 20% e 30% o pincel. Aí você vai escolher onde vai estar o sol e vai dar 4 cliques no mesmo lugar para criar uma mancha laranja. Feito isso, você vai criar uma nova camada e nessa nova camada a única coisa que você vai fazer é diminui o tamanho do pincel um pouco e troca a cor de laranja para branco. Feito isso, 4 cliques para criar o miolo do sol, o brilho do sol ali no meio. Aí, tendo essas duas, a camada original do sol tem que estar em modo screen, divisão. E aí, depois que você colocar o modo screen ela estiver de boinha, você seleciona ela e duplica com Ctrl J para criar a sol cópia. Então são 3 layers para fazer o sol. A original, a branca e a cópia para realçar o laranja. Professor, mostra lá a configuração do seu laranja pra me ver uma coisa. Espera. Laranja na barrinha, laranja no cantinho direito. Funcionou? Certinho. Beleza. Então, meus queridos e minhas queridas, mais alguma? Mais uma, professor. Manda. Ainda voltando no exemplo de cores, eu vou ser meio chato agora. Mas, por exemplo, aquele vídeo que você mandou na aula passada lá, que o cara faz uma edição foda. Uhum. Na verdade, tem uns erros brutal ali, mas depois eu falo deles. Mas assim, a questão da coloração que ele usa, tem uns momentos lá que ele faz umas paradas que, assim, o resultado final, para mim, ficou muito melhor no intermediário do que o que ele entregou.
Isso aí depende muito de alguns fatores. Gosto é um deles. Tipo, porque aí você tem que levar em consideração a visão do artista. O que ele queria passar de fato, né? As ferramentas que ele usou, basicamente, foram as que a gente usa hoje. Ctrl U, Ctrl L. São essas aí. Que mais? E aí a questão, tem algumas coisas daquela imagem que eu concordo. Eu acho melhor o intermediário do que o final, né? Mas tem coisas que, na minha opinião, nem deveriam estar na imagem, mas tá, né? Então tem N fatores aí, saca? Mas assim, a questão das cores, a escolha das cores é responsa total do artista, assim. Às vezes você vai exagerar as cores de alguma coisa, às vezes você vai colocar de menos. Isso aí é experiência. Não tem outra. Não tem um atalho para isso. Show de bola. Por exemplo, no exemplo da ferramenta que você deu ali da fumaça, para clarear, para escurecer e tal, usando os 3 equilíbrios ali de cores. Sim. Por exemplo, eu quero criar uma imagem, um R lá, alguma coisa assim, o logo de uma empresa, e eu quero dar aquela cor metálica, que é uma cor geralmente bem vibrante, monocromática que chama, se não me engano. Então, aí cromática, alguma coisa assim. Outra questão. Porque o metal, ele é material. Então você teria que pintar material, não cor. A cor depois você pode colocar qualquer cor que ela vai ficar metálica, se você conseguiu pintar metal. Isso falando no Photoshop, né? Como assim pintar metal? Tipo, existe uma diferença entre cor e material. Por exemplo, tijolo ou concreto. Concreto, ele geralmente é cinza. É a cor dele. Mas concreto não é cor. Concreto é um material. Ouro. Ouro é amarelo. Mas ele é um material metálico. Que ele é um metal precioso. Vidro. Vidro tem N cores, mas ele é um material transparente. Entendeu? Então você tem 2 fatores. Mais ou menos. Se você pintar, se você quer fazer um negócio que pareça metal, né? Você primeiro vai ter que pintar o metal para depois jogar cor. Ou já pintar o metal com aquela cor. Como assim? Eu tenho que transformar o que eu estou utilizando em objeto? Não. Não tem nada a ver em transformar em objeto. É literalmente pintar para fazer parecer metal. Você tem que. É como se você literalmente tivesse. Mano, pensa assim. Se você olha a Mona Lisa, a obra de arte Mona Lisa, você olha ela tá com uma vestimenta, você consegue perceber ali o peso do tecido, você consegue perceber as dobras do tecido. Aquilo é um material, é um tecido. Mas ele tem a cor meio marrom. Assim como, por exemplo, eu tô de camiseta preta agora. Mas, por exemplo, uma camiseta azul. As duas são de algodão. Algodão é o material do que ela é feita. Agora, a cor é outros 500. E aí, igual você falou, eu quero fazer um logo de uma empresa que pareça ser de metal. Você vai ter que fazer primeiro a parada, a sua arte, parecer metal. E depois jogar cor. Caramba. E assim, metal é chato de fazer? Consegue dar um exemplo rápido? Sim. Acho que sim. Pera. Deixa eu ver, ó. Pode ser. Vou fazer um esquema aqui. Peraí. Não é mais fácil fazer aqui. Aí. Pera. Tá.
É... Espera. Opa. Não. Por exemplo, esse cilindro é de metal. Agora, se eu quiser jogar cor no cilindro, aí vai ser uma parada mais ou menos assim, ó. Aliás, criei layer errada. Deixa eu fazer um outro esquema aqui. E a gente vai aprender a fazer umas paradas assim? Pintura não. Espera aí. Pronto, ouro. Vou ver um cilindro de ouro. Sem a cor, pode ser, sei lá, prata. Mas o material é metal, entendeu? Então é como se eu tivesse criado um efeito 3D. Boa parte de material é o efeito de tridimensionalidade. Né? Porque, na verdade, tudo vem de luz e sombra. Né? Então, tipo, você saber controlar luz e sombra para fazer algo parecer metálico, algo parecer vidro, algo parecer rugoso, líquido, sólido, terroso, arenoso, tudo é controle de luz e sombra, né? Então, quando você vai fazer alguma coisa que necessariamente precisa passar a intenção, tipo, metal, beleza, é metal, mas aí, se você parar para pensar, se você vier aqui no Google procurar só de exemplo, né? Metal comparison, nem sei se eu vou achar, mas eu acho que vou. Cada um deles reflete luz de um jeito diferente, por exemplo. E isso aqui só está falando do ouro. Né? O paládio, platina, o paládio com ouro branco, o ródio, nem sabia que existia isso, o ouro rosado, o ouro amarelo. Isso só do ouro. Agora, olha aí. Titânio é diferente de cobalto, que é diferente de prata, que é diferente do ouro, que é diferente do tungstênio, que é diferente do zircônio e por aí vai. Entendeu? Só que aí é questão de você olhar a referência do que você quer fazer, né, e entender como que a luz se comporta nesse objeto. Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês é tipo isso aqui, ó. Último, que tem a galera aí que precisa aplicar o vazar. Mas olha só. Uma bolota, certo? A bolota, e é do que ela é? Na verdade, para mim, isso é um círculo, não é nem uma bola. Né? Olha lá. Mas, simples fato de eu aplicar luz e sombra nela, tipo assim, ó. Deixa eu ver. Pronto, agora é uma bola, não é um círculo. Entendeu? Caraca, mano. Provavelmente de plástico. Algum tipo de plástico ou borracha. Agora, eu quero que ela seja de cromo, né? Mano, se ela for de cromo, ela tem que refletir até a mesa que tá embaixo dela. Porque o cromo reflete tudo que tá em volta, saca? Mas aí é questão de, mano, estudar luz e sombra igual um condenado até você entender exatamente como que é, o que acontece, como funciona e tudo mais. Não, é mais num nível mais simples. Porque eu vi um site que o cara fez lá, que as letras pareciam que estavam com animação, assim, sabe? Com brilho. E eu conheci o cara que fez esse site, ele falou que ele não
ele não utilizou animação, era só o efeito da imagem. Você tem o site para eu dar uma olhada? Porque só falando assim não rola. Eu vou procurar aqui, a próxima aula eu mando para vocês aí, eu mando no grupo. Beleza. Mas deu para sacar mais ou menos a diferença entre material e cor? Uhum. Tá. Só para chegar nesse nível aí, eu demorei acho que uns 30 minutos no Corel para fazer essa bola aí. Então, tipo, é que aqui no Photoshop é roubado. Você faz 2 bagulhos e ela tá pronta. Mas, tipo, se for fazer no grafite, é tanto trabalho quanto, mano. Tipo... E eu sou do grafite, né? Tipo, eu vim pro Photoshop depois. Tipo, É que eu usei mais ferramenta no caso, se aplicaria mais ao Illustrator, né? Uhum. Então, e aí, igual você falou, vou criar um logo. Illustrator, mano. Nem pense em Photoshop. Photoshop, no máximo, fazer o rascunho do logo. É muito mais fácil fazer no Illustrator. Mas, tipo, anos-luz na frente, assim. Beleza? Beleza. Bom, então, gente, por aqui me vou. Muitíssimo obrigado a presença mais uma vez, né? Próxima aula a gente vai dar seguimento, e aí, no caso, próxima semana, né? Sexta-feira da próxima semana, a gente já encerra o Steampunk, e na outra a gente já começa o Cyberpunk, beleza? Fechou, professor. Valeu, mano. Valeu, galera. Professor. Falou. Falou.